Vamos dar início à lição 8, Minha Nova Vida e a Tentação. Então, nessa aula nós vamos aprender de onde vem a tentação e como vencer as tentações, certo? Então, pronto, vamos começar. De onde vem a tentação? A tentação ela vem de 3 lugares. A primeira delas, de onde vem? Vem de Satanás, certo? Então, o primeiro local que vem a tentação vem de Satanás. Satanás é a principal pessoa que nos tenta. Quem é Satanás? Satanás foi um anjo criado por Deus, mas em certo momento ele caiu da presença de Deus, tá? Devido ao seu orgulho. Baseado em 2 Coríntios 4:4, o que é que Satanás faz na vida do descrente? Que aí no texto ele é chamado o Deus desse século. Cega o quê? Entendimento. Cega o entendimento, certo? Então, é por isso que as pessoas elas não conseguem entender o evangelho, não conseguem entender a palavra, não conseguem entender as coisas de Deus, porque Satanás ele cega o entendimento das pessoas, né? Em Atos 5:3, Satanás ele tenta o crente a fazer o quê? Mentir. Então, por isso que toda vez que quando você mentir, você está fazendo aquilo que Satanás quer que você faça. Satanás é o pai da mentira, então ele sempre nos tenta a nos fazer mentir. E não existe mentira grande ou pequena. Qualquer tipo de mentira é pecado, tá? Então ele nos tenta fazer até aquelas mentirinhas bobas, mas é pecado do mesmo jeito, tá? Em 1 Tessalonicenses 2:18 mostra que Satanás mostra que Satanás até faz o que com o crente, né? O que Satanás faz com o crente segundo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:18? Impede de quê? Sabe? Ele nos impede de quê? Ele nos impede de ter comunhão uns com os outros, eles nos impedem de fazer a obra de Deus, eles nos impedem de vir à casa de Deus. Então toda vez quando você se sente sem vontade de vir para a casa de Deus, sem vontade de estar com os irmãos, isso é Satanás. Satanás se coloca empecilhos, né? Nessa passagem conta que Paulo tentava visitar os irmãos e Satanás impedia de Paulo de ir. Como é que impedia? Às vezes é uma embarcação, às vezes às vezes a moto fura, acontece uma tempestade, enfim, acontece várias. Eu estou tentando aplicar para o dia de hoje, né? Acontece muito isso. Então Satanás faz de tudo para a gente não ter comunhão uns com os outros, não vir para a igreja, certo? Então ele faz isso, tá? Agora em Apocalipse 2:12-10 diz que Satanás de dia e de noite ele faz o que contra nós? Satanás está o quê? Acusa de dia. Acusa, né? Então de dia e de noite ele está nos acusando. Então qualquer coisa que você faça de errado, Satanás está lá te acusando. Aí, o que é que o Cauã fez? Aí, tá vendo aí o Vinícius aí, ó, o que ele está fazendo? Então Satanás ele fica nos acusando de dia e de noite, direto. Qualquer coisinha, qualquer olho torto que a gente der, Satanás está nos acusando. Então ele é o acusador. Um dos papéis dele é isso, ele está nos acusando. Certo? Então Satanás ele é isso. Ele está aqui para nos tentar, para tentar nos desviar do caminho do Senhor. Ele tenta nos levar ao pecado, ele tenta nos levar à desobediência a Deus. Agora de onde vem um outro lugar que vem a tentação? Ela vem da nossa própria carne. Quando a Bíblia fala carne, não está falando de carne. Não, sim está falando da nossa natureza pecaminosa, tá? Então toda vez que a gente fala carne, na Bíblia tem carne, está se referindo à natureza pecaminosa. Então a Bíblia refere-se a essa carne, a nossa natureza pecaminosa, uma batalha espiritual que ocorre. Quem é crente no Senhor Jesus tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Porém, você não saiu dessa carne. Você ainda está nessa carne. Então há uma batalha do espírito contra a carne. A sua carne, ela sempre quer que você desobedeça a Deus, que você não faça a vontade de Deus. Já o teu espírito, ele fica incentivando você a obedecer a Deus, a seguir ao Senhor. Certo? Então aí fica essa briga, tá? Então às vezes você sente uma preguiça de vir para a igreja,
um sono, uma preguiça de ler a Bíblia, não sente vontade de orar. Então isso tudo é a sua própria carne impedindo você de agradar a Deus. Então a nossa tentação ela vem da nossa carne, tá? Em Romanos 7:18 fala que na nossa carne o que é que tem na nossa carne? Tem alguma coisa boa na nossa carne? Tem algum, né? Não tem nenhum bem, não tem nada de bom na nossa carne. Então a nossa natureza ela é má, é pecaminosa, ela é descendente de Adão. A nossa natureza ela é uma natureza caída. Então por isso que sempre as vontades da nossa carne é má. Então é um engano das pessoas que falam, eu vou seguir meu coração, eu vou seguir a minha intuição. Isso pode ser um problema, tá? Porque é do coração do homem que procede toda a maldade. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração, o nosso ser, ele é mau. E muitas vezes ele nos leva a fazer maldade. Então, o caminho correto não é você seguir o seu coração, é você seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Que ela é boa, perfeita e agradável. Certo? Em Gálatas 5, do 19 até o 21, ele fala das obras da carne. O que é que a nossa carne gera? Quais são as maldades que saem da nossa carne? Aí eu queria que vocês citassem algumas aí que vocês colocaram. Prostituição, inveja, o que mais? Impureza, Inimizade, homicídios, Como? Inimizade, Feitiço. homicídios, Feitiçaria. feitiçaria, então, idolatria. idolatria. Então, todos esses pecados são fruto da nossa carne. Vem de nós mesmos. Para você ver o quanto nós somos maus. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, meu irmão, a gente só faria o que não presta. Tá? Então, por isso que a nossa carne é ruim. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Já um autor, o doutor falou, né, que a nossa maior batalha aqui, né, é contra nós mesmos. Certo? Em Romanos 8:13 fala que qual é o caminho do crente, o caminho daqueles que fazem a vontade da carne. Qual é o caminho deles? O caminho da morte. Certo? Então, aqueles que seguem a sua vontade, a vontade pecaminosa da sua carne, o destino é a morte. O caminho é a morte. Ele está andando a passos longos para a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual, a morte eterna. Certo? Agora vamos à terceira coisa que vem, a tentação. A tentação ela vem de onde? Do mundo. Certo? Quando a gente fala do mundo, a gente não está falando do planeta Terra, mas a gente está falando do sistema do mundo. Então, o sistema do mundo ele é controlado por Satanás. Existem espíritos malignos que controlam todo o sistema mundano. Todos os poderes da Terra é controlado por Satanás. Né? Fica essas polêmicas, as pessoas dizem assim, existe um sistema global, os iluminados, etc. Tal. O sistema global que controla tudo é o próprio Satanás. As mídias é controlado por Satanás. Os governos são controlados por Satanás. Certo? Os grandes poderes da Terra são controlados por Satanás. Então Satanás está no domínio. Já viu aquela música, né? Está dominado, está tudo dominado. É isso, é Satanás está dominando tudo. Está tudo dominado por ele. Então, o próprio sistema do mundo, que é controlado por Satanás, ele leva as pessoas ao pecado. É por isso que você vê tudo que é mal, tudo que desagrada a Deus, a mídia e o mundo divulga como se fosse uma coisa boa, propaga como se fosse uma coisa boa. Agora, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom, o mundo não fala, o mundo não divulga, o mundo não diz nada. É para você ver o quanto esse sistema mundano ele é mau, ele é corrompido. Em 1 Timóteo 6:10 diz que o amor ao dinheiro é o quê? Quem responde? É a raiz de todos os males, tá? E o que é que o mundo mais busca? É o dinheiro, é o poder. Então o mundo divulga muito dinheiro. As pessoas mundanas elas buscam dinheiro, querer ser rico. Então todo mundo busca isso: dinheiro, riqueza, poder. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Por quê? Porque vários pecados vêm
através desse amor ao dinheiro. Não estou dizendo que é pecado ter dinheiro. Pecado é você amar o dinheiro. Isso é idolatria. Então, olha o que vem por amor ao dinheiro. Vem idolatria, vem maldade, vem intriga. Tem gente que mata o outro por causa de dinheiro. Ganância, inveja. Então é muitos pecados, prostituição, né, que vocês falaram antes, prostituição, impureza, tudo isso vem manipulado, né, conduzido através da ganância ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Em Romanos 12, 2, o que é que nós não devemos fazer com este mundo, né, com esse século, com o sistema desse mundo? Se conformar, né? Se conformar, gente, não é você ficar revoltado. Se conformar é não tomar forma desse mundo. É você não parecer com esse mundo. É você não tratar com normalidade as coisas que o mundo trata com normalidade. É você não ficar igual a esse mundo, certo? É isso que nós não devemos fazer. Em 1 João 2,15, manda-me não amar duas coisas. Quais são as duas coisas? O mundo e o que há no mundo. Então são as duas coisas que nós não devemos amar. O mundo, né, o sistema do mundo e todas as coisas que há no mundo. Então nós não devemos ser apegados às coisas aqui da terra. Não devemos ser apegados às coisas desse mundo. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Tudo isso é mal. Tudo isso vai ser corrompido. Salomão fala que é tudo vaidade, tudo é vaidade. Certo? Tudo vai passar. Jesus ele fala isso. Não andeis ansiosos, preocupados ou buscando as coisas que se corrompem, que a traça come, que a ferrugem corrompe, mas busque aquilo que é eterno, que é o reino de Deus, é a palavra de Deus, servir ao Senhor. Isso vai ser eterno. Este versículo também fala que se eu amar o mundo, isso mostra o quê? O amor do Pai. Então aqueles que amam o mundo, que são apegados às coisas do mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. O amor de Deus não está naqueles que amam o mundo. O amor de Deus está naqueles que amam a Deus, que buscam a Deus, certo? Então não tem como você, a Bíblia diz que não tem como você amar dois senhores, servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Não tem um meio termo, não tem as duas coisas, tá? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, ou você decide, ou você ama o mundo e fica nesse mundo aqui, se corrompe junto com esse mundo, ou você ama a Deus e vai viver eternamente com Deus. Essa é a decisão que nós temos que tomar na nossa vida. Agora, como é que nós fazemos para vencer a tentação? Então, para vencer Satanás, primeiro, nós precisamos ser sóbrios e o quê? Quem respondeu? 1 Coríntios 5:8. Precisamos ser sóbrios e vigiar, né? E ser vigilantes. Ok? 2. Me sujeitar a Deus, que está em Tiago 4:7. Também lá em Tiago 4:7 fala para resistir a quem? Ao diabo. Certo? E 4, vestir a armadura de Deus, que está em Efésios 6:11 a 18. Ok? Agora, para vencer a carne, o que nós fazemos? Se inclinar para o Espírito, que está em Romanos 8:5. E em Romanos 8:3 fala que nós devemos viver segundo o Espírito. E em Gálatas 5:16 nós devemos andar no Espírito. Ok? Então, para vencer a carne, tem que se voltar para o Espírito. Agora, para vencer o mundo, primeiro, me transformando por renovar minha mente. Como está lá em Romanos 12:2. Em 1 João 2:15, fala que nós devemos amar a Deus. E em 1 João também 2:17, fala que nós devemos fazer a vontade de Deus. Ou seja, resistir o diabo, ser vigilante a Satanás, andar no Espírito para poder vencer a carne e se voltar para Deus, fazer a vontade de Deus, buscar a Deus, amar a Deus, para não cair na tentação do mundo. Ok? Então aqui para a gente finalizar,
como é que nós devemos viver nesse mundo sem se corromper com esse mundo, né? Sem se cair na tentação desse mundo. Conforme Romanos 13:1, quem instituiu o governo? Quem foi que instituiu o governo? Deus, tá? Por mais que Satanás esteja, né, controlando, mas Satanás ele também se submete a Deus. É uma coisa que devemos saber. Satanás também está submisso a Deus. Então, queira ou não, os governos foram instituídos por Deus, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar nisso. 2. A minha responsabilidade com as autoridades é que, segundo Romanos 13:1, nós devemos o quê? Nós devemos se sujeitar, tá? Se sujeitar não quer dizer que você vai desobedecer a Deus para obedecer o governo. Não. 3. Se resistir às autoridades, Romanos 13:2 diz que, enfim, estou resistindo a quem? A Deus. Certo? Então, porque a autoridade que nós temos na terra foi dada por Deus. Então, resistir à autoridade é resistir a Deus, tá? Agora, quando a autoridade está te impondo a desobedecer a Deus, aí sim, você prefere optar em obedecer a Deus. 4. Dê 2 razões de Romanos 13:5 que mostram por que nós devemos se sujeitar às autoridades. Quem sabe? 2 razões. Primeiro, o temor da punição, né? Ou seja, a gente rejeitar a autoridade vai ser punido. Vai se rejeitar a polícia, o que acontece com você? Você vai ser preso, né? Desacata a autoridade. E também é o dever de consciência. Então você também está de obediência a Deus. Se sujeitando à autoridade, você também está obedecendo a Deus, tá? 5. 1 Timóteo 2:1 e 2 diz que nós devemos fazer o que a favor dos reis e das autoridades? Praticar súplicas, orações, intercessões e ação de graça. Então, o que é que nós devemos fazer diariamente às nossas autoridades? Orar por elas, clamar a Deus por elas, independente se você votou ou não importa. O que importa é que você esteja orando pelas suas autoridades, tá ok? Agora, quais são as nossas responsabilidades para quem trabalha, tá? Não é no caso de vocês aqui que ainda não trabalham, mas o pessoal lá de casa aí no YouTube que está vendo o vídeo, para quem trabalha, quais são as nossas responsabilidades diante do nosso emprego? Primeiro, obedecer a Deus, obedecer a quem me empregar, tá? Veja em Colossenses 3:22. 2, trabalhar de todo o coração, então está em Colossenses 3:23. Terceiro, ser um trabalhador de confiança, que o seu patrão possa confiar em você, como está lá em Tito 2:10. E quarto e último, se eu empregar outros, né? Ou seja, você sendo patrão, você deve tratar a pessoa com justiça e equidade, tá? Com respeito, como está lá em Colossenses 4. Ok, gente? Então, nós aqui encerramos essa lição. A próxima lição vai ser a lição 9, que nós vamos falar da nossa nova vida e o nosso testemunho, tá ok? Então, até a próxima.